certo sentido, o trabalho do correspondente ou do enviado especial para cobrir tragédia pode contribuir para esse debate, porque o correspondente funciona como um microcosmo do jornal, no caso um microcosmo formado por uma pessoa só. Parafraseando o que disse o Mário Magalhães quando era ombudsman, hoje é repórter especial da sucursal do Rio, o correspondente, o enviado especial, é o atacante de um time que joga fora de casa em campo inimigo. Se eu puder acrescentar um pouco mais, ele joga contra o favorito do campeonato em dia de chuva, com um jogador expulso, o goleiro titular machucado e com o estádio cheio de torcedor adversário, porque as condições são sempre adversas, você está sempre em minoria, você está sempre correndo contra o relógio, correndo contra o tempo. Por quê? Porque você disputa com os meios de comunicações locais, no meu caso, eu disputo com a imprensa americana, que é a imprensa mais rica, poderosa e preparada do mundo. Geralmente tem mais verba, mais gente, mais equipamento, mais contato, mais acesso às fontes. Você disputa ainda com os outros correspondentes enviados especiais brasileiros, no meu caso, de novo em Washington, todos os grandes jornais e emissoras de TV e alguns sites têm representante em Washington, e você tem que cobrir todos os assuntos. Você não pode se dar o luxo de falar, eu só cubro política externa, eu só cubro política econômica do Barack Obama. Nesse ambiente se torna difícil se distinguir dos outros, e uma forma de fazer isso é ter um olhar diferenciado. Dessa maneira, você pode se diferenciar dos meios de comunicação local por ter um olhar brasileiro, que o New York Times não vai ter. Todos os jornais daqui traduzem matérias do New York Times, mas nenhuma tem um olhar brasileiro, e só quem vai produzir para os jornais é o correspondente brasileiro estacionado nos Estados Unidos. E se diferenciar dos seus concorrentes brasileiros por ter um olhar único, crítico, analítico, atento aos detalhes, bom e contador de histórias. Como fazer isso? Eu vou dar alguns palpites, alguns pitacos mais adiante, mas antes eu quero falar da natureza do trabalho do correspondente. Como eu falei, o trabalho do correspondente é por natureza generalista. Você voltando para aquela comparação que eu fiz do correspondente como um microcosmo do jornal, ele é um repórter único, é como se fosse um único repórter que trabalha para várias editorias. É como se em Washington, no caso, cada editoria da Folha de São Paulo tivesse apenas um repórter, e esse repórter no caso, a mesma pessoa, que sou eu. A diferença do correspondente para o enviado especial numa cobertura de tragédia ou de um grande evento, como a Guerra do Iraque ou como 11 de setembro, o espírito é mais ou menos o mesmo. O que difere é a preparação. Na cobertura de tragédias como o 11 de setembro e a Guerra do Iraque, a preparação é muito mais intensa e muito mais completa do que, por exemplo, a visita da Dilma Rousseff a Washington, que você, com uma tarde de leitura de telefonema, você se prepara mais ou menos como você deve enfrentar esse assunto. Não é o caso se você está indo cobrir uma guerra, se você está indo cobrir o furacão Katrina, se está indo cobrir algum evento desses maiores. Às vezes não dá tempo mesmo, como no caso do 11 de setembro. Eu acordei na manhã do dia 11 de setembro com um telefonema daqui de São Paulo, que eles estavam vendo, ainda era a Cleusa Turra, na época era a secretária assistente de redação, me dizendo que a CNN estava dando que um avião monomotor bateu numa das torres do World Trade Center. Essa era a informação inicial, que eu saí de casa com essa informação. Então você não tem tempo de se preparar, você tem tempo de pegar um bloco, talvez um gravador, uma máquina. No meu caso, eu peguei uma máquina de fotografar e você sai de casa. Essa é a preparação que você faz. Mas mesmo nesse caos, às vezes você consegue recuar um passo e pensar um pouco melhor em como você vai lidar com essa situação totalmente imprevisível. Eu lembro que no caso do 11 de setembro, por exemplo, no 12 de setembro, no dia seguinte à tragédia, ao ataque, a polícia fechou toda a ilha de Manhattan, não sei se você, para quem já foi, deve reconhecer, da rua 14 para baixo, é um bom naco da ilha de Manhattan, foi fechada, foi interrompida pela polícia, ninguém passava, só os moradores. Para minha sorte, para a sorte da Folha, eu morava
na Rua 12, então eu tinha acesso como morador. E eu me aproveitei muito desse fato de ter entrada diária nesse lugar proibido, que estava fechado pela polícia, e me deslocava todos os dias os 40 quarteirões que separavam minha casa do ponto zero. Agora vocês imaginam, eu tinha que andar 40 quarteirões para ir até o lugar da pauta, apurar, ficar vendo o que acontecia e andar 40 quarteirões de volta para escrever, correndo contra o tempo, contra o deadline. Desculpa. Aí tem o espaço para o improviso que eu falei, mesmo no caos você pode improvisar. Eu comprei um patinete nesse dia 12 de setembro, que eu apelidei de Folha Móvel, e aí com o patinete eu acho que eu ganhei o que eu levava um percurso de 30 minutos, eu comecei a fazer em 10 e ganhei muito em agilidade nessa cobertura. Então, mesmo no imponderável, você consegue, às vezes, ter um pouco de preparação. E há, obviamente, exemplos extremos, que foi o caso da guerra do Iraque. Para esse caso extremo, você tem que fazer uma preparação extrema. Aí eu fui convidado pelo jornal. Convidado é bem a palavra, porque eu podia dizer não é um tipo de pauta que o jornal vai mandar alguém. Obviamente você sonda, você convida o repórter, ele tem todo... Na época que a direção me fez esse convite, ficou muito claro que eu podia dizer não sem nenhum prejuízo para a minha carreira, sem nenhuma retaliação, por ser uma pauta muito perigosa que envolvia, obviamente, risco de vida. Mas o fato é que, como havia todo esse clima de ultimato do governo Bush em relação ao governo do Saddam Hussein, que durou, se eu não me engano, de outubro a março, e o convite me foi feito em janeiro, então eu tive um bom tempo, eu sabia que eu tinha que ir em algum momento para o Iraque, mas eu tive um bom tempo para me preparar para essa pauta. E como eu me preparei? Em primeiro lugar, eu pesquisei e li tudo que eu achei, tudo que foi possível pesquisar e ler sobre o país, sobre conflitos, sobre guerras em geral, sobre coberturas jornalísticas, sobre coberturas de brasileiro em conflitos internacionais. Li bastante reportagem, bastante texto, mas principalmente livro. Quando você tem esse luxo, essa vantagem de ter tempo de preparação, é muito bom você pegar livros a respeito da pauta que você vai fazer, porque nos livros geralmente estão escondidos os aspectos menos óbvios do assunto que você vai cobrir. As reportagens, principalmente hoje em dia que eu acesso a reportagens antigas, é muito fácil, elas tendem a repetir os mesmos vícios, as mesmas visões, e se você só bebe nessa fonte, a tendência de você repetir as mesmas impressões que outros tiveram antes de vocês é muito forte. Outra coisa, falar com quem já fez ou foi antes de você fazer esse tipo de cobertura, mesmo que seja da concorrência ou mesmo que não esteja mais na Folha no momento que você vai. Obviamente que você não vai entregar a pauta para a concorrência, você não vai dizer, o jornal está me mandando cobrir a guerra do Iraque, para um colega do Estadão, contando assim o que pode ser um furo do jornal, mas você pode falar assim com um colega do Estadão, ou do Globo, ou seja lá quem for, se ele já cobriu um conflito, perguntar como foi, pedir dicas. Eu fiz isso na época com ex-correspondentes do jornal que estavam em outros órgãos, outros lugares, como, para citar dois, o Leão Serva, que hoje está na prefeitura ou no governo do estado, não sei. Prefeitura. Falei com o Kennedy Alencar, que tinha feito a cobertura do Afeganistão, continua no jornal. Falei com o Igor, que também fez a cobertura do Afeganistão, está no jornal. Falei com outros personagens históricos, como Zé Hamilton Ribeiro, como até o próprio Joel Silveira. Falei com o Joel Silveira também, até rendeu uma pauta que eu fiz antes de embarcar, mas ele me deu várias dicas boas. Uma delas, a clássica que o Assis Chateaubriand passou para ele, que ele chamou ele na sala, chamou o Joel Silveira na sala, isso lá no 1940 e poucos. Ele era repórter dos Diários Associados. Ele chamou e falou: seu Joel, vem aqui na minha sala. Ele entrou,
já tenho a farda preparada. Naquela época todo repórter era embutido, como a gente chama hoje, né, embedded, e usava farda. Ele era Tenente Silveira. Já mandei fazer sua farda aqui de soldado do Exército Brasileiro. Você vai com as forças expedicionárias brasileiras cobrir a Segunda Guerra. Ele, tá bom, seu Chateaubriand, eu vou então, tá certo, vou cobrir. Algum conselho? Ele, tem um conselho sim, o senhor vá lá, mas não me morra, viu? Repórter é para contar a história, não é para morrer. Não é para virar a história, é para contar a história. Então o senhor vá lá, não me morra e volte para contar a história direitinho. Esse foi um conselho que o Joel Silveira me deu. Onde eu estava falando com quem... Essa prática pode parecer banal ou óbvia que eu estou falando para vocês, mas me espanta muitas vezes como as pessoas são, em geral, os profissionais, os jornalistas, os repórteres são em geral orgulhosos, têm um orgulho besta, não falam, tem ou vergonha ou orgulho, não sei, de falar com colegas que já fizeram um tipo de cobertura que você vai fazer, por diversos motivos. Eu posso dizer para vocês, eu já fiz isso e é uma bobagem. Eu lembro quando eu fui cobrir o furacão Rita, por exemplo, eu falei com o Pedro Dias e o Yuri Dantas, que tinham feito a cobertura do Katrina. Eles eram dois bolsistas em Nova York e Washington, respectivamente, mais novos do que eu, com menos experiência profissional do que eu, mas eles tinham feito a cobertura de um furacão e eu não. Então eu liguei para eles, ou mandei um e-mail, não lembro, e falei, me dá algumas dicas aí. Não me senti diminuído ou humilhado por fazer isso. E eu me impressiono com o pouco de gente que me pergunta... que vai fazer pautas parecidas, coberturas parecidas com as que eu já fiz e me procura. Geralmente são jovens repórteres daqui ou de fora da Folha, mas quase nunca pessoas da minha geração e talvez não me lembro de nenhum exemplo de pessoas mais velhas do que eu perguntando, que vai fazer uma pauta pela primeira vez que eu fiz antes, me pedindo dica. Uma pessoa que não tem esse orgulho, que eu gosto sempre de citar, por motivos óbvios, depois se vocês quiserem eu digo porquê, é o José Hamilton Ribeiro. Ele tem 75 anos, é jornalista há 50 e poucos, e ele vai fazer uma pauta nova, sei lá, sobre cana-de-açúcar, ele vê quem ali fez, jovens repórteres ou velhos, enfim, vai lá e pergunta, faz uma entrevista com a pessoa que fez, e a gente está falando de um sujeito de 75 anos com 50 de experiência. Então, está aí um bom exemplo para pautas futuras. Outra coisa, determinar qual é o equipamento necessário, voltando ao caso de pautas extremas, como foi a guerra do Iraque, e brigar por esse equipamento. Isso vai sair das conversas, vai sair das leituras, você vai perceber a certa altura, bom, eu tenho que levar isso, isso e isso. Pode ser um celular por satélite, no caso do Iraque, no caso do Afeganistão, tomar vacina, enfim, qualquer coisa que sai do comum, você tem que saber, você não pode ir despreparado e brigar com o jornal, com quem está pagando a sua viagem para que isso aconteça. No meu caso eu não tive que brigar, mas eu falei com colegas e percebi que a gente tinha que levar esse colete aqui, que eu sempre gosto, faz uns 3 anos que eu não vejo o colete, mas eu sempre gosto de revê-lo. Eu fiquei 35 dias usando esse negócio aqui, agora eu estou vendo, acho que se fosse hoje em dia eu não aguentaria. É um negócio de mais de 20 quilos, vocês vão ver que ele tem uma placa de cerâmica na frente e atrás, depois quem quiser dar uma olhada está aqui. E esse colete é um caso interessante. A gente comprou em Londres, na parada no caminho para o Iraque, e... A dica que tinham nos dado é que você tem que levar um colete para a guerra. Tem que levar um colete porque quando explode bomba sai estilhaço. Quando explode bomba, se você estiver muito perto, você pode estar de colete, de escafandro, do que for, você vai morrer. Mas se você estiver numa distância minimamente sobrevivível, é interessante que você tenha colete para não pegar estilhaço nessa parte dos órgãos vitais. Então, nos deram essa dica. Acontece que no caso desses conflitos modernos como o Iraque, Afeganistão,
Os jornalistas são muito visados por snipers, que usam geralmente AK-47 ou M16, e um colete comum não para essa bala, não para esse tipo de bala de AK-47 e de M16. Então você tem que comprar esse colete pesadão de 20 kg, porque ele tem 2 placas de cerâmica, uma na frente e outra atrás, que a placa de cerâmica é a única que para esse tipo de bala. Depois que eu usei um mês o colete que um veterano, que é o Robert Fisk do Independent, me contou lá no Iraque. Muito bonito, eu também uso o colete, é pesado, né, e tal. Bom, só que os snipers já sabem que a gente está usando esse tipo de colete, agora eles miram na nuca, que é o único lugar que não tem cobertura nenhuma. Vocês vão ver, tem um capacete que vem até aqui, e aí tem um colete que começa um pouco embaixo, eles miram bem na nuca, é um tiro indolor, e é a última cobertura. Bom, para voltar à comparação que eu fiz com o microcosmo, o correspondente, o enviado especial, como um microcosmo do jornal, no caso dos enviados especiais para grandes eventos ou coberturas de tragédia, voltando à comparação, aumenta a competitividade que é provocada tanto pelo interesse específico do fato em questão que você está cobrindo, como no caso de uma tragédia ou de um grande evento como a eleição de Obama, como pela presença maciça dos meios de comunicação e o assédio maior dos comunicadores, dos consumidores de informação. Esse aumento de competitividade é verdade tanto entre brasileiros, como no caso das eleições do Obama, que contavam com representantes de virtualmente todos os meios de comunicação daqui do Brasil, como entre representantes dos principais meios de comunicação do mundo inteiro, que foi o caso da Guerra do Iraque. Eu era o único brasileiro, o Juca Varela era o único fotógrafo brasileiro, mas havia 100 jornalistas do mundo inteiro, 180 talvez, eu sempre confundo esse número, mas eram 180 concorrentes cobrindo a mesma pauta no mesmo lugar. Isso que é o ponto que eu quero chegar. Então, como você se diferencia num cenário desses? É aí que eu chego finalmente ao olho para o detalhe, que é o tema principal da palestra proposta pelo Marcos Augusto e pela Anistela. Como eu disse, esses grandes eventos são hipercobertos. Eu estive representando a Folha em talvez 3 dos eventos mais cobertos da história recente dos Estados Unidos, que foram o ataque de 11 de setembro, a guerra do Iraque e a eleição do Barack Obama. O Woody Allen disse que 70% de qualquer trabalho que você vai fazer é só dar as caras, só aparecer. Mas nesse caso não adiantava só você dar as caras, só você ir até a cobertura. Você tinha que fazer alguma diferença, justificar sua presença nesse lugar, nesses locais hiperpovoados de jornalista. Como você vai fazer isso? O grande problema, o que escrever para o leitor brasileiro, depois que aparentemente tudo já foi contado, recontado, gravado, exibido, discutido pelas principais agências de notícia, de TV, site, com mais dinheiro, mais equipe, mais bem preparados que você. A palavra-chave aí dessa frase é o aparentemente. Aparentemente tudo já foi dito, mas não é verdade. Se você tiver um olho para o detalhe, você vai conseguir diferenciar o seu trabalho desse mar de informações que os grandes jogadores desse universo jornalístico vão prover. Não o detalhe pelo detalhe, mas por significar um olhar próprio, exclusivo, uma história que vale a pena ser contada. Eu vou dar 3 exemplos dessas coberturas que eu citei, e aí a gente pode falar mais desses casos ou desse tal olhar para o detalhe nas perguntas e respostas. No caso do 11 de setembro, eu lembro que andando nos escombros ali do ponto zero, 2 horas depois da queda dos prédios, 2 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro era um mar de papel picado que eu via sob os escombros. Como a maioria aqui talvez seja muito nova, mas na minha época de adolescência, eu lembro que no dia 30 ou 31 de dezembro aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, que era onde concentrava a maior parte dos escritórios, se trabalhava até meio-dia e aí todo mundo jogava papel picado pelas janelas e aí a cidade inteira ficava toda cheia de papel picado na véspera da virada do ano. Essa imagem ficou muito forte quando eu estava andando ali nos escombros. Papel picado, da onde apareceu esse papel picado? Da onde veio essa história no meio de uma
de um ataque como esse. Eu guardei essa informação. E a outra era um cheiro doce no ar que me chamou a atenção, em algum lugar do meu cérebro eu reconheci esse cheiro de algum lugar. Também guardei essa informação. Depois, na hora de escrever, falando com pessoas e tal, eu descobri o porquê do papel picado. Vou contar daqui a pouquinho quando eu falar da guerra do Iraque. Mas o cheiro era simplesmente, sem querer parecer gráfico ou desagradável demais, era o cheiro de churrasco. Vocês têm que pensar que eu estava andando nos escombros, ainda pegando fogo e saindo fumaça do meu lado, em que 3.000 pessoas queimavam naquele momento. Então, eu achei esse o fato mais importante de tudo aquilo que eu vi em primeira mão naquele momento. Então, eu fiz o texto jornalístico mais tradicional, mais factual, maior ataque da história, dois aviões, sei lá quantos aviões, 2 prédios, não sei quantos feridos. Isso tudo estava no texto, no registro histórico, vamos dizer assim, mas também tive espaço, ainda bem por ser a Folha de São Paulo, para escrever um texto mais impressionista, mais pessoal, em que eu abria com essa história do cheiro doce no ar. E aí, se eu não me engano, a chamada no dia seguinte, na primeira página do texto da Folha, era um cheiro embrulha o estômago. Esse era o título. Foi um dos textos meus que mais comentário, mais repercussão rendeu até hoje. O outro, para ficar ainda eu falei 3 exemplos, vou dar 4, para ficar no caso do 11 de setembro, foi o caso dos cachorros das equipes de resgate dos bombeiros. Aí também já há 10 dias ou há 7 dias de cobertura do 11 de setembro, o que mais você tem para contar sobre o 11 de setembro? Havia muitas dúvidas, havia muitas histórias não confirmadas, mas o fato é que você a cada dia tinha que contar uma história diferenciada do que todo mundo já estava vendo na TV 24 horas por dia, nas agências de notícia, na internet e tal. Me chamou a atenção de novo esse caso. Eu tinha lido essa referência em algum lugar, acho que na revista New Yorker, e falei, vou atrás dessa história. Quando eu fui visitar o Ponto Zero com o Folha Móvel, eu comecei a prestar atenção que em determinado momento do dia os bombeiros saíam com os cachorros que estavam participando da equipe de resgate, e eles fingiam, um dos bombeiros se cobria com uma lona, daqui a pouco chegavam outros bombeiros com o cachorro, e os cachorros iam lá e descobriam esse bombeiro que estava se fingindo de enterrado embaixo de uma lona. Fui perguntar por que eles faziam isso, e aí um deles me explicou que esses cachorros são treinados para achar sobreviventes em tragédias, como não só, obviamente não tragédias como 11 de setembro, que foi uma única na história, mas em desabamento, em pessoas que caem em minas, pessoas que são soterradas. Os cachorros são treinados a vida inteira para achar sobreviventes, e quando eles acham é a realização do que eles foram treinados para fazer. No caso do 11 de setembro, já estava há 7 dias aquela história de procurar pessoas no escombro, e não tinha mais sobrevivente, estava óbvio que não tinha sobrevivente. Os cachorros estavam ficando estressados, eles estavam perdendo, eles não estavam mais funcionando, eles não estavam mais tendo função. Então os bombeiros fizeram essa pantomima, fizeram esse teatrinho para que os cachorros voltassem a se sentir realizados e úteis, porque eles estavam finalmente achando pessoas vivas. Eu achei que isso era outra história que valia a pena ser contada, e também foi uma das que deu muito comentário. Papel picado, aí a gente pula para a guerra do Iraque 2 anos depois. De novo, a gente estava lá no meio da cobertura. Um dia a gente chegou num mercado civil, onde tinha acabado de cair um míssil, e de novo eu vi, entre destruição, mortos e feridos, um monte de papel picado. Eu falei, não, peraí, agora eu vou descobrir essa história. E acabei entrevistando soldados iraquianos, não lembro exatamente quem, eles me explicaram. Quando um míssil ou uma bomba explode num local, tudo que é sólido voa, se despedaça, inclusive o que tem de papel no lugar, o que tem de documentos, o que tem... Imagine uma casa
comum, o que tem de livro, o que tem de caderno, o que tem de papel ali. Quando há uma explosão nessa casa, tudo que é sólido se destrói e volta para o lugar e viram os escombros, mas o papel é mais leve, ele voa, ele pica e fica flutuando, e aí depois, quando a explosão se assenta, que os papéis caem em cima dos escombros. Então, por isso que isso aconteceu tanto no 11 de setembro quanto na guerra do Iraque, quando a gente chegava depois das explosões em alvos civis. Isso também eu escrevi num dos textos, também foi um dos textos que deu muita repercussão. Por fim, um caso que eu coloquei até no livro sobre a cobertura, que é o caso que só um jornalista brasileiro cobrindo a guerra do Iraque perceberia esse detalhe, teria esse olhar. Aí eu volto ao que eu falei no ambiente de hipercompetitividade você tem que ter um olhar original, e no ambiente de muitos brasileiros você tem que ter, de nenhum brasileiro você tem que ter o olhar brasileiro para se destacar de alguma maneira. Nesse caso, eu comecei a perceber que nas ruas de Bagdá, nas ruas do Iraque, havia muito Passat, o carro brasileiro Passat da Volkswagen. O carro Passat da Volkswagen. E aí, conversando e vendo os carros, pegando táxi que eram Passats, eu percebi que eles eram chamados de Brasília. Brasília em árabe quer dizer brasileiro. E a população se referia aos carros como os Brasilis. Eu fui apurar essa história e soube que nos anos 80 a Volkswagen fez um acordo via Petrobras. O Iraque mandava petróleo bruto para o Brasil e o Brasil mandava Passat para o Iraque. E acabou o acordo, eles não mandaram peças de reposição, mas o fato é que os carros eram tão duráveis, tão resilientes, que eles continuavam rodando na cidade. Então, os outros jornalistas do Independent, do New York Times, da CNN, para eles era um carro feio rodando ali na cidade, todo despedaçado. Para mim, era um carro brasileiro. Eu contei essa história e foi uma das histórias que deu muito ibope no jornal também. Tem mais um exemplo aqui, não sei se vale a pena dar, da eleição do Obama, para pegar um exemplo mais recente e talvez o exemplo máximo de hiperinformação com o qual eu me deparei nas últimas coberturas. Ali você tinha que navegar num mar de dados e tirar alguma coerência, alguma história que ninguém tivesse feito ainda, alguma reportagem que ninguém já não tivesse feito 100 vezes. E eu lembro que um dia eu estava em Chicago, eu fui várias vezes a Chicago, eu achava que Chicago era, de certa maneira, o centro nervoso da campanha do Obama, e eu achava que, de certa maneira, a campanha do Obama ia ser uma campanha significativa nesse processo. Isso a gente está falando ainda antes da super terça-feira, ainda quando a Hillary tinha mais chance, quando não se sabia quem ia ser do lado republicano. Enfim, antes de ser óbvio que o Obama ia virar essa força que virou na reta final da campanha. E aí eu pedi para passar um dia, não no QG do comando da campanha, o que eu fiz também mais tarde, mas no QG dos voluntários da campanha do Obama. E aí, assim que eu entrei no lugar, era do tamanho desse andar aqui, mas sem divisória nenhuma, que eles tinham alugado no centro, num prédio velho de Chicago. Assim que eu entrei no lugar, eu olhei e falei, está aqui a pauta. Era um clima de Woodstock, era um clima de festividade, de pessoas, de voluntários, de pessoas chegando depois do trabalho, velhos, jovens, negros, brancos, pessoas conservadoras, pessoas menos conservadoras, gente tatuada, todos falando em celular, todos pegando lista para convencer eleitor, todos treinando. Você via as pessoas andando pelo andar, treinando vender a boca de urna, treinando o discurso que eles iam fazer na boca de urna. Enfim, tudo isso. Eu passei 24 horas nesse lugar. Aí, em certo momento, entrou o Cornel West, que é um teórico hoje de Princeton, ex-estudioso negro de Harvard, me deu entrevista. Depois chegou o filho do pastor Jesse Jackson, que é um deputado federal de Illinois, também. Todo esse ambiente eu escrevi depois num texto muito grande no dia seguinte para a Folha, e foi uma maneira de se destacar, mesmo quando você acha que todas as histórias já foram contadas, todo mundo está contando a mesma coisa. Se você tentar fugir de alguma maneira do óbvio e tentar, de novo, dar 2 passos para trás para olhar o cenário
é um pouco mais abrangente, você acaba encontrando alguns veios que ninguém explorou. Esse é um exemplo no caso do Obama. E para concluir, eu quero dizer que esse tema da palestra, essa minha insistência no detalhe, não é só o detalhe pelo detalhe. Eu lembro, não é para ser chato ou falsamente interessante, também não é só para ser só pelo pitoresco ou pelo supostamente engraçadinho. Eu lembro que quando eu estudei jornalismo, tinha uma praga que a gente chamava que era o jornalismo do pipoqueiro. Todos os professores falavam: você vai cobrir um grande evento, sempre procure entrevistar o pipoqueiro, porque todo mundo vai falar, sei lá, um exemplo dado na época era muito, que tinha acontecido há pouco tempo, então, era a visita do Papa. Todo mundo falava, todo mundo vai entrevistar os religiosos, os padres, não sei o que lá, vai lá e entrevista o pipoqueiro, que ele vai ter alguma coisa original. Bom, eu posso dizer para vocês que em 99,9% dos casos, o pipoqueiro só vai dizer para vocês de interessante que a pipoca doce é 1,50 e a salgada é 1. A não ser que ele esteja na frente de um prédio que caiu em cima da barraquinha de pipoca dele, geralmente a opinião do pipoqueiro vai ser desinteressante. Então, voltando, não é o detalhe pelo detalhe, não é para fugir do óbvio só pelo fugir do óbvio. É só se o detalhe for relevante, se ajudar a compreensão, se tiver contextualização, se tiver algum tipo de análise. Para voltar nos exemplos que eu dei para vocês, no caso dos cães do 11 de setembro, qual era o subtexto, o que estava subentendido naquela pauta? Não há sobreviventes no 11 de setembro. Morreram 3 mil, 5, na época a gente falava 9 mil, depois 5 mil e por fim 3 mil pessoas no acidente. O que aquele texto dizia? Não há sobreviventes, não vai haver sobreviventes. Essa era a informação passada de uma forma diferente. No caso dos Brasília do Iraque, dos Passat do Iraque, qual era a informação que você estava passando para o leitor? O Brasil, em certo momento da ditadura militar, na época do governo Figueiredo, o Iraque foi o principal parceiro comercial do Brasil. Vocês podem acreditar nisso, não era os Estados Unidos, não era nenhum país da América do Sul, era o Iraque, do outro lado do planeta, o principal parceiro. Foi por um ano, mas foi. E nesse ano que houve exportação de carro, construção de rodovias e tudo isso. Esse era o subtexto desse texto supostamente pitoresco sobre os carros brasileiros rodando na guerra do Iraque. Por fim, já falei por fim várias vezes, mas agora eu prometo que é mesmo. Ao participar de coberturas dessas e ficar de olho, atento para esse detalhe, você tem que fugir de um vício que os americanos usam, a língua inglesa usa muito essa expressão take it for granted, que eu poderia dizer dar de barato. Você não pode dar nada de barato, você não pode assumir que isso aí todo mundo sabe. Não existe algo que todo mundo saiba numa cobertura. Eu lembro que antes de ir para o Iraque eu conversei com o Vinícius Torres Freire, que era o secretário de redação da Folha, de produção da época da Folha. Ele me disse me deu um conselho muito bom que eu usei, deu muito certo e que eu repasso para vocês. No caso do Iraque, 99,999% da população brasileira nunca tinha ido e nunca irá ao Iraque, e uma porcentagem muito grande não tem ideia do que seja o país. Então ele me falou: descreve tudo que você for vendo pelo caminho, porque primeiro, pouca gente sabe de que país você está falando, como é o país que você está falando, e quase ninguém participou de um conflito como você vai estar participando em primeira mão, em primeira pessoa. Então, descreve desde o caminho até você chegar a Bagdá, o conflito inteiro, descreve tudo. A gente vai te dar todo o espaço que for possível. E foi o que eu fiz. Eu fui descrevendo, eu pus alguns exemplos aqui: o cheiro dos beduínos, a paisagem lunar do caminho, os Brasília, os Passat, como eu falei, o hábito de dar chinelada como desagravo dos árabes, mas principalmente dos iraquianos, o uso das garrafinhas de plástico e da mão esquerda nos sanitários que os muçulmanos têm, o bigode como símbolo de entrada na idade adulta dos iraquianos, que era uma coisa muito forte. Enfim, coisas que numa situação normal talvez você deixe passar batido e se preocupe mais em falar das estratégias dos Estados Unidos, da coalizão anglo-americana, da estratégia da defesa
iraquiana. Bom, a minha avaliação era, e a do jornal também, era que isso estava suficientemente coberto pelas agências de notícia, pelos sites, pelas emissoras, mais bem coberto, com mais competência do que eu jamais poderia fazer ali sozinho no meio do conflito. Então, a minha maneira de justificar minha presença e de destacar de alguma maneira, de me destacar de alguma maneira, era ir por esse caminho do detalhe. Outra coisa que, e agora eu prometo que é o final, deixa eu ver se é o final, mas eu prometo que é. Outra coisa que vale também falar é você se vigiar o tempo todo nessa situação de correspondente, de enviado especial para qualquer tipo de pauta, se vigiar o tempo todo para não deixar o seu olhar se acostumar, o seu olhar ficar viciado. No meu caso, que estou entre idas e vindas há 9 anos e pouquinho nos Estados Unidos, a toda hora eu corro esse risco, a toda hora eu me vigio para não me deixar me acostumar, para não me deixar começar a pensar como um americano pensa e não como um brasileiro, me surpreender como um brasileiro que estaria chegando naquele momento a Washington se surpreenderia. Eu tive uma lição muito boa de um sobrinho meu que foi me visitar. Ele tem 15 anos e passou alguns dias agora em Washington comigo, e passeando com ele percebeu, ele me falou: nossa tio, como aqui tem Starbucks, a Starbucks está chegando agora ao Brasil. Lá nos Estados Unidos é uma praga, tem alguns cruzamentos que as 4 esquinas são Starbucks, uma competindo com a outra. E para mim, isso já era um dado, tem um excesso de Starbucks nos Estados Unidos há anos. E ele me chamou essa atenção, eu fiquei com essa informação na minha cabeça, me incomodando de alguma maneira. Bom, eu comecei a ler a respeito, e a empresa, que é baseada em Seattle, no estado de Washington, naquele momento estava anunciando que das 15 mil lojas que eles têm no mundo, eles estavam fechando 1.500 nos Estados Unidos, porque realmente houve uma super exposição da marca. Eles deram franquia para muita gente, agora eles estão no momento de retração da marca. Isso eu, morando em Washington, não percebi, não atentei, e uma pessoa vinda de fora que nunca tinha ido aos Estados Unidos me chamou a atenção. Como você pode fugir desse vício? No meu caso, eu procuro sempre falar com essas pessoas que vão aos Estados Unidos pela primeira vez ou estão chegando nesse momento. O que está te chamando a atenção? O que está te surpreendendo? Eu procuro sempre ler também relatos de brasileiros em caderno de turismo ou em blog que acabam de voltar dos Estados Unidos. O que está chamando a atenção deles e que está passando abaixo do meu radar? O que eu não estou percebendo por estar morando lá há muito tempo e que seria uma pauta? Para resumir, nunca perder o olho para o detalhe, nunca acostumar o olhar, nunca esquecer de se surpreender pelo leitor. Acho que é para isso que o leitor nos paga. Falar como é que é a sua rotina de trabalho? Vou tentar te dizer um pouco como é a minha rotina. Eu acordo, eu assino 3 jornais em versão papel. Washington Post, que é o local, é muito bom para a política local. O New York Times, obviamente, o melhor jornal do mundo, depois da Folha, já que está sendo gravado. O Wall Street Journal, que é muito bom para a economia, principalmente nesses tempos de crise econômica. Leio os 3 jornais. E aí eu assino uma série de newsletter e tenho uma série de blogs que eu me obrigo a visitar até, sei lá, umas 10 horas da manhã para ver a pauta do dia, qual é, ou a pauta da semana, qual é o que eu brincava muito com a Cláudia Antunes, ex-editora de Mundo, qual é o discurso, qual é a narrativa daquele dia ou daquela semana vinda dos Estados Unidos. Para que o pauteiro das editorias com quem eu trabalho mais, que são Dinheiro e Mundo, possam ir à reunião do meio-dia, já não estou nem mais pensando na primeira reunião, possam ir na reunião do meio-dia já com um retorno meu do que vai ser importante ou não naquele dia. Aí depois eu tenho um período aí de apuração, que varia dependendo do dia, dependendo também do fuso horário. Eu passo 3 meses por ano, 1 hora atrás de vocês, 3 meses 2 horas e 6 meses 3 horas atrás, que é um horror. Eu tenho que mandar o texto às 7 da noite daqui, 7h30, 8h30,
que é 5 da tarde, 4:30 da tarde de Washington, quando as coisas estão acontecendo ainda. É muito chato isso. Aí depois eu tenho que ficar de olho para atualizar para a edição São Paulo, que porventura aconteça entre um fechamento e o outro, e usar esse tempo que sobrou, que não sobrou tempo nenhum, para me preparar para as pautas especiais de fim de semana, para os pedidos de editorias menos óbvias e para investimentos maiores como viagens, como pautas mais elaboradas. Basicamente é isso. Eu tenho também, paralelamente ao meu trabalho como correspondente da Folha, eu tenho um blog no UOL e eu participo às sextas-feiras de um programa, eu faço um programa às sextas-feiras no UOL Notícias, então eu também tenho que encaixar de alguma maneira, pelo menos eu tento postar uma vez ou duas por dia no blog, e eu tenho que me preparar de alguma maneira para esse programa às sextas-feiras. Essa é a minha rotina. Bom, eu falo de quem recebe seus textos já na redação. E apesar da complicação, dos tamanhos, você tem sempre a preocupação de fazer um texto com começo, meio e fim, manter uma unidade do texto, apesar da coisa totalmente recortada. Como você se prepara para isso? Se você faz o título primeiro ou não? Qual é a sua... Você já tem a ideia pronta na cabeça ou isso aparece na questão do texto? Eu tenho essa preocupação, sim, de mandar um texto final. Primeiro porque eu acho que primeiro por uma característica minha, eu sou um contumaz atrasador de jornal. Se eu for contar todas as vezes que a Suzana me liga para falar o jornal está por você, se cada vez que ela me ligasse eu ganhasse aumento, hoje eu seria o maior salário da Folha. Eu tenho esse deadlineismo. Se as pessoas falam que 8:30 é o prazo final, eu mando 8:35. Se falam que é 9, eu mando 9:01. Na época do 11 de setembro, eu mandei um texto às 9, a Paula era a fechadora, Paula Cesarino, e o trans parou de funcionar naquele momento. Eu até fiz depois um texto sobre isso. A gente teve que sair correndo nem tinha pendrive na época, era disquete ainda, um disquete pelo Village para achar um indiano que mandasse para a gente o texto, porque a internet parou de funcionar. Então eu acho que essa preocupação de mandar o texto que precisa ser mexido o menos possível vem daí. Como eu sei que eu estou sempre atrasado, que eu vou sempre dar trabalho para quem está fechando, eu procuro mandar com menos possibilidade, assim, necessidade de mudança possível. Eu gosto. O segundo motivo é que eu sou muito chato e eu gosto que mexam pouco no meu texto. Então, eu já mando com texto, linha fina e lupa para facilitar a vida do fechador e também para ver se eu inspiro de alguma maneira quem está fechando a seguir essa dica, essa sugestão que eu fiz. Por isso que eu escrevo sugestão de título, sugestão e tal. Não é que eu vá brigar por isso, mas eu acho que se eu fiz o texto, eu posso ser pelo menos um dos atores aí a influir no que vai ser o título desse texto. Quando é um dia que aquele texto vai ficar para o registro histórico. Foi o dia que Obama foi dito candidato. Então tem uma preocupação de recuperar os principais antecedentes, se isso também foi uma coisa que você notou ao longo do tempo ou foi uma dica de alguém. E como dosar essa coisa do registro histórico e espírito do tempo, como a história lá da posse do Obama ser a primeira mensagem de texto e o último Twitter marcar a posse e tal. É uma preocupação, sim. E aí vem do que eu falei um pouco no começo. No dia seguinte da posse do Obama, todos os jornais, todos os veículos vão trazer, nem no dia seguinte, na hora seguinte, nas horas seguintes, vão trazer um texto como foi aquela posse. Além disso, esse vai ser um registro histórico. Essas duas preocupações me matam quando eu estou fazendo um evento desses hiper coberto, hiper concorrido. Eu começo a pensar uma semana antes em como eu vou me virar com esse problema de ter que falar de uma coisa que todo mundo vai estar falando ao mesmo tempo e com pouquíssimo tempo para pensar nisso.
Eu costumo fazer, não é uma dica, é uma maluquice, eu não espero que ninguém siga, mas eu costumo fazer o texto pelo último parágrafo, depois o penúltimo, depois o título, a linha fina e a lupa, e aí depois eu começo a fazer o texto. Não recomendo para ninguém, mas é uma maneira que eu me cerco de certa maneira. Eu sei como ele vai terminar, eu faço os 2 últimos parágrafos primeiro, e eu sei o que eu quero vender no texto, daí o título e a linha fina e tal. E aí eu me obrigo a preencher essa lacuna entre esses 2 parâmetros que eu mesmo me dei. O problema é achar esses 2 parâmetros. Como eu falei, eu fico pensando, a minha dica é pensar muito no assunto, você sabe que você vai cobrir esse evento. No caso, para pegar um exemplo recente, o show Neral lá do Michael Jackson, a gente sabia o dia, sabia o local, sabia quem ia. O que você vai falar depois de assistir esse evento tão bizarro que foi um show para celebrar o funeral do Michael Jackson? Eu fiquei a noite inteira pensando em como sair de alguma maneira minimamente original. No caso do Obama, eu saí de casa às 3 da manhã daquele dia, acordado por um SMS mandado pela campanha do Obama. Isso ficou martelando na minha cabeça. Quando eu saí do evento e fui pegar o metrô para voltar para casa, eu recebi um Twitter da campanha dizendo o presidente acabou de tomar posse. Eu falei, certamente essa foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Isso de alguma maneira vai me ajudar a passar essa importância inédita, histórica do evento amanhã de alguma maneira. Eu tenho muito essa preocupação de que se é um evento muito coberto, concorrido, você tem que dar alguma dimensão histórica e original no dia seguinte. Na cobertura de um evento grande, seja tragédia, seja guerra, seja morte do Michael Jackson, você tem uma pressão diária, eu acho, por 2 coisas. Uma é pelo hard news, cabe a você escrever o texto principal, e a outra é para dar esse olhar local, dar essa ideia, essa visão brasileira a respeito do evento que você está cobrindo. Como conciliar essas 2 coisas no dia a dia da cobertura? Essa é uma esquizofrenia que o correspondente brasileiro sofre e que talvez dos grandes jornais americanos não, porque eles têm, num lugar importante como Washington, o equivalente para eles talvez, sei lá, Londres, eles têm 2 ou 3 ou mais pessoas. Então, se acontece o equivalente num jornal desse, num New York Times, vamos pegar o New York Times, a morte do Sting em Londres. O New York Times vai ter o cara que vai cobrir o factual, morreu de overdose, não sei o que lá, e vai ter o cara que vai fazer o side. No caso brasileiro é o mesmo cara, o mesmo jornal, com o mesmo tempo. O ideal é você ter tempo e espaço para fazer essas 2 coisas, como é o modelo atual do jornal, da Folha e do jornalismo brasileiro. Você ter tempo e espaço e investimento para poder fazer as 2 coisas. Eu acho que o modelo do futuro é que esses 2 textos caminhem para se tornar um só. Que você contemple o factual no texto do dia seguinte, morreu Michael Jackson, não sei o que lá, e já dê o side junto. Faça um texto mais analítico, mais saboroso, com mais impressões pessoais. Você misture um pouco mais, porque você vai partir do pressuposto que todo mundo já sabe que o Michael Jackson morreu. Então você vai se sentir mais livre para misturar o detalhe nesse texto supostamente só informativo, só hard news. Queria saber de você o seguinte, em que medida ser um jornalista brasileiro, de um veículo brasileiro, te ajuda ou te atrapalha, ou não faz diferença, seja na cobertura normal em Washington, seja num evento como a guerra do Iraque? Na cobertura normal de Washington, atrapalha, porque você não é prioridade absolutamente de Washington, em geral. Do governo, pode ser Obama, Bush, republicano, democrata, o Brasil não é prioridade. De manhã a Flávia fez uma pergunta parecida e ela falou, o Brasil, a gente escuta que tem essa retórica nova, não só do governo, mas nos meios de comunicação, que é essa potência emergente, G20, BRIC, parceiro estratégico dos Estados Unidos. Bom, a Casa Branca não recebeu esse memorando ainda.
Na hora de dar entrevista, escolher com quem falar, eles priorizam a mídia nacional, leia-se New York Times, CNN, emissoras abertas, grandes emissoras abertas. Depois a mídia local, se for algum evento que o Obama está visitando, Connecticut, alguma coisa assim. Depois a europeia, depois a asiática, liderada pelo Japão. Aí vem a indiana, aí vem a hispânica local, a hispânica da América Latina mesmo, e por fim o Brasil ali, um pouco acima da Argentina, à frente da África, mais abaixo da China. É complicado. Agora, eu noto essa valorização do país como algo a ser dado atenção pelos formadores de opinião em Washington, nos Estados Unidos, mais na academia, no meio acadêmico, nos centros de pensamento e nos órgãos de governo que tenham algum interesse direto no Brasil, por exemplo, o Ministério da Energia, que tem muito interesse no Brasil. Então é fácil você ligar e falar com alguém direto ou receber o recado direto. Eu, comparado com 2000, quando eu cheguei a primeira vez, e agora eu recebo, me respondem e-mails e telefonemas muito mais rapidamente do que antes em geral, mas do governo. Se você está falando de entrevista exclusiva com Obama, entrevista exclusiva com a Hillary, ou mesmo ser chamado para uma entrevista de 5 pessoas e tal, nós ainda somos fora do G20, fora do BRIC, fora do G3, do G2, de qualquer jeito. E numa situação especial ou excepcional como o Iraque, eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Por quê? Nós somos de um país que Nós somos de um país que fatalmente não vai estar envolvido diretamente no conflito, seja no Afeganistão, seja no Iraque, seja em Honduras. Não há interesse brasileiro diretamente em jogo. Nós falamos uma língua muito peculiar e escrevemos numa língua muito peculiar que se as pessoas quiserem censurar e ficar para ver o que você está escrevendo, é mais difícil para elas. O Ministério da Informação iraquiano não tinha ninguém que falava português para ler o que eu estava escrevendo no dia seguinte. Então mais me ajudou a passar por baixo do radar, a driblar a censura, a driblar pessoas que eles punham para seguir os jornalistas, para andar com os jornalistas e tal. O fato de ser brasileiro me ajudou muito numa situação dessa. Alguém perguntou, a camiseta da seleção, do Ronaldo. A gente passou na Paulista, comprou 20 camisetas do Ronaldo. O Juca fez vários cartões postais dele com o Ronaldo na volta do avião da seleção em 2002, na Copa. Em algum momento, nesses 35 dias de guerra do Iraque, que nós éramos os únicos brasileiros, eu arriscaria que em qualquer táxi, posto de governo, lugar que dá autorização, entrada guardada por soldados, você ia achar um cartão postal do Juca, uma camiseta do Ronaldo. A frota de táxis com camiseta era uma barbaridade ali, porque abriu... Eu contei, acho que vale a pena contar de novo de manhã. Eu contei o caso a coalizão anglo-americana tinha acabado de chegar, Bagdá tinha acabado de cair, eles tinham acabado de entrar nos palácios do Saddam Hussein. Tinha um palácio que a gente cobiçava muito, chamava Palácio da República, que aliás hoje é a famosa Zona Verde, chamada Green Zone lá de Bagdá, e que eles tinham acabado de entrar nesse palácio e tomado conta. E a gente foi lá tentar entrar. Todos os jornalistas que iam, isso eu estou falando 9, 10, 11 de abril, Bagdá caiu dia 8, todos os jornalistas que iam, os soldados americanos falaram, não tem hipótese de você entrar aqui nesse palácio, nesse complexo de palácio. E a gente foi um dia lá com o Juca, o Juca já andava com 20 camisetas assim, do Brasil. A gente foi se aproximando e o tenente que estava fazendo a guarda naquela hora, tinha vindo para Jericoacoara e namorado uma brasileira numas férias dele. Aí ele começou a falar Jericoacoara, não sei o que lá, não, pode entrar. A gente deu a camiseta e a gente entrou. Não sei se o primeiro, mas certamente um dos primeiros jornalistas na cidade a entrar nesse complexo. A gente fez no dia seguinte uma matéria de uma página com fotos maravilhosas e tal, descrevendo como era um dos palácios que o Saddam viveu até dias atrás. Então, nesse sentido, abre muitas portas. Eu imagino que se é algum evento acontecendo na Argentina, talvez não valha, a camiseta da seleção não valha tanto, mas no Iraque, no Afeganistão, são moeda de troca muito boa. Sérgio, você falou que você viu as torres caindo.
que você estava andando em direção às torres, as pessoas vindo em direção contrária. Como que é você estar no meio... Eu vi uma torre, a primeira não, a segunda só. Você viu a segunda, ok. Como que é você estar num lugar desse acontecendo uma coisa catastrófica dessa e você... Como que você faz para... Como que você manteve o seu equilíbrio para você se manter jornalista naquele momento em direção à tragédia? Quando o natural que está acontecendo ali é todo mundo está fugindo daquilo. Olha, eu acho que tanto no 11 de setembro como no Iraque ou em outras coberturas, no Irã, que era muito arriscado também, a adrenalina é tamanha e tal que você não pensa muito nisso. Você está cobrindo a pior tragédia do mundo, mas você quer trazer a informação, ter uma boa informação e registrar aquilo, até porque é uma grande tragédia e que você tem essa vã esperança de que você vai fazer alguma diferença contando o que você está vendo ali naquele momento. Mas em algum momento, eu tenho esse, não sei, cada um age de uma maneira, eu tenho esse escudo que é a adrenalina, eu fico muito excitado em conseguir voltar, eu estou sempre muito preocupado em atrasar, e eu sempre atraso, apesar da preocupação, em não conseguir mandar e não ter os meios, então tudo isso vai me movendo e vai me criando uma couraça que eu passo por cima de todas essas coisas que eu falei para vocês, sem parar em nenhum momento e baquear e falar, e ficar em estado de choque, por exemplo. Eu vi cenas e tem fotos que são possíveis de deixar alguém em estado de choque, mas em algum momento a ficha cai, essa cobrança acontece comigo, pelo menos. No caso do 11 de setembro foi 10 dias depois, quando eu cheguei em casa um dia e vi a bota que eu usei no dia da cobertura, do desabamento lá, do ataque, que estava toda suja de terra e não sei o que lá, e eu sabia muito bem de onde tinha vindo aquela terra, e aquilo me deu um choque. Naquele momento eu desabei, mas aí eu já não estava mais, sob risco de não cumprir a função para a qual eu me determinei. E no caso do Iraque demorou mais ainda. Eu estava já aqui no Brasil escrevendo o livro, na minha casa, eu morava na Alameda Franca, e era num sábado, e estava tendo um jogo no Dante Alighieri, que era do lado. E aí na hora que entraram os times, sei lá do que, em campo, soltaram os rojões, e eu comecei a ter um pânico ali, uma síndrome de estresse pós-traumático, achando que estava acontecendo, se eu estava tendo um flashback, alguma coisa. Então demorou, mas em algum momento caiu e foi forte. Foram 2 momentos bem fortes na cobertura. Mas para sorte minha e até agora do jornal, no momento assim eu bloqueio esse aspecto aí. A junção do texto mais factual com mais analítico. No caso que você conhece bem da imprensa americana, como que está a questão dessa junção aí? Hoje tem um caso não é a imprensa americana, a imprensa britânica, muito bom de citar, que eu acho que é um exemplo acabado do que a Folha, do que o jornalismo brasileiro pode ser, que é o Financial Times. Às vezes a gente publica 5 textos do mesmo assunto, e eles publicam um texto só de, sem exagero, 30 centímetros, porque eles têm aquela política que eu acho muito interessante também, e que o jornal poderia levar em conta, mas eu não vejo muita vontade política do jornal fazer isso, que é de fazer textos que concluam na primeira página. Então você não usa a primeira página para chamar para dentro, você já usa o papel da primeira página, partindo do pressuposto que o jornal é quase todo vendido em assinatura e não mais em banca. Você já usa aquele espaço da primeira página para publicar as 6 principais histórias ali. Se forem histórias grandes, seguem dentro de alguma maneira ou não. O Financial Times faz isso. Mas às vezes eles usam a manchete e só um texto de 30, 35 centímetros que dá conta do recado, que a gente precisa de 5 textos, o New York Times precisa de 3, o Washington Post precisa de 4. Eles conseguem reunir num texto análise factual, perspectiva histórica, lançar uma luz sobre o que aquilo vai significar no curto prazo e no longo prazo. Agora, é uma mudança de cultura radical. Imagina essa situação aqui na Folha ou em qualquer jornal brasileiro. Você tem um texto feito por 6 repórteres
que podem assinar ou não o texto, então você já tem essa guerra de vaidades. Quem quer assinar com mais 5, ou não assinar, apurar com mais 5 e não sai o nome de ninguém? Uma manchete de 35 centímetros que se esgota na capa. Uma revolução, mas o jornalismo é feito de revoluções e revoluções, pode ser que esteja na hora dessa.